Você sabe como a taxa Selic impacta diretamente sua vida financeira? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rosalvo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a taxa Selic, que acabou de subir mais uma vez esse ano. O nome Selic vem da sigla Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, que é uma infraestrutura do mercado financeiro administrada pelo Banco Central. A taxa Selic, ou simplesmente Selic, é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ou seja, essa taxa influencia os juros praticados no país. Juros de financiamento, empréstimos, investimentos e outras aplicações financeiras. Além disso, ela também funciona como controlador do IPCA, que é a inflação. E como é que isso funciona na prática? O próprio site do Banco Central fez questão de ilustrar. Quando os juros estão baixos, pegar dinheiro emprestado em instituições financeiras fica mais barato e acessível, e o consumo é estimulado. Dessa forma, é comum que os preços comecem a subir, o que favorece a inflação. Em um cenário oposto, quando os juros estão altos, o crédito encarece, o que desestimula o consumo e acaba diminuindo a inflação. De maneira comparativa, o nosso corpo tende a controlar nossa temperatura corporal entre 36 e 37 graus e meio. Da mesma forma, é a taxa Selic. Ela tenta regular a atividade econômica no nosso país. É dessa forma que o governo, por meio do Banco Central, tenta controlar a inflação, estabilizando a economia do país. Dentro do Banco Central, existe um órgão chamado Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Ele é formado pelo presidente do Banco Central e os diretores. Esses agentes públicos se reúnem a cada 45 dias para verificar como anda a situação econômica do país e decidir se a Selic deve aumentar ou diminuir. E recentemente, a taxa Selic subiu de 11,25% para 12,25% ao ano. Isso significa um aumento de 1 ponto percentual, o que é bastante relevante. E quais são os impactos prejudiciais que uma Selic alta pode causar no nosso país? A primeira é em relação ao consumo. Como eu já disse, quando a Selic sobe, o crédito encarece, o que faz com que tanto as pessoas quanto os próprios negócios reduzam seu poder de compra. As pessoas passam a pagar mais por empréstimos ou financiamentos de veículos ou moradia, o que faz com que o seu poder aquisitivo encolha e elas passem a consumir menos. Imagine que você faz um empréstimo com a taxa Selic alta, ou seja, os juros altos. Você acaba pagando aquele empréstimo em parcelas maiores e por mais tempo, o que diminui seu poder aquisitivo. Já os negócios, eles também tendem a capitalizar menos recursos, justamente porque a taxa de juros está alta, principalmente aqueles negócios que precisam de criar dívidas para desenvolver. Assim, há uma limitação na expansão dessas empresas. Tudo isso meio que trava a economia, uma vez que o crédito fica mais caro e a oferta e a procura diminuem. A redução do consumo também leva à redução da demanda de bens e consumos, propiciando um desaquecimento da economia. Isso pode impactar inclusive no desemprego. Com os juros mais altos, as pessoas endividadas têm dificuldade de quitar suas dívidas, aumentando assim o percentual de número de pessoas inadimplentes no país, acelerando o aumento do endividamento. Em 2024, o número de pessoas endividadas aumentou no país, chegando a quase 80%, principalmente aquelas pessoas mais vulneráveis. Isso é um péssimo sinal. Tenho certeza que você não quer fazer parte dessa estatística. Além disso, não apenas pessoas são impactadas pelo aumento da Selic, como o próprio governo, já que ocorre um aumento nos custos da dívida pública. Isso se reflete, por exemplo, em aumentos nas rentabilidades do próprio Tesouro Direto, uma vez que são títulos da dívida pública que o governo usa para se financiar, utilizando esses recursos para cobrir déficits e executar políticas públicas no país. A gente vê quanto o governo está pagando por cada tipo de investimento. Por exemplo, o Tesouro IPCA+, 2029, ele está pagando 7,23% acima da inflação. Isso é um valor bem elevado e muito maior do que a gente está acostumado a ver, que geralmente fica pela casa dos 6%. Os próprios tesouros pré-fixados também estão com as taxas lá nas alturas. Em troca, o governo promete pagar o valor emprestado mais os juros na data de vencimento. São nesses momentos que a gente vê a importância de ser uma pessoa financeiramente planejada, porque pessoas financeiramente planejadas elas tendem a sofrer menos nessas épocas de altas dos juros. Isso porque ela acompanha os rumos do mercado e da política monetária, além de possuir uma carteira de investimentos diversificada e já ter sua reserva de emergência montada. Se você ainda não tem a sua e quer saber como montar, eu vou deixar um card aqui do vídeo do canal que a gente fala sobre como montar a sua reserva de emergência. Mas e você, como tem ajustado os seus investimentos com a alta da Selic? E como é que a Selic alta impacta diretamente nos seus investimentos? Sabendo que a taxa Selic molda os juros praticados no país, ela ocasiona diferentes impactos nos seus investimentos, uma vez que há vários investimentos que são indexados a ela. Em cenários de alta, os investimentos em renda fixa eles se tornam mais atrativos, porque há vários investimentos desse tipo atrelados à Selic. O Tesouro Selic, por exemplo, ele reproduz a taxa Selic mais um pequeno percentual, o que propicia um retorno um pouco acima da taxa Selic. Os CDBs, que também são atrelados ao CDI, são uma
ótima opção agora que a Selic está em alta, porque normalmente o CDI ele representa 0,1 ponto percentual abaixo da Selic. Então, CDBs de 100, 103, 105% do CDI são bastante vantajosos no cenário atual. Aqui nessa tabela a gente vê a comparação de alguns tipos de investimento. No exemplo, a gente vê R$ 10.000 investido por um ano. A gente tem a própria poupança, né? Que apesar de segura, ela é a que tem o menor rendimento. Então, o investidor ele deve considerar investir o seu dinheiro, no mínimo, no Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do país e agora com a Selic alta está muito valorizado. Além dele, a gente traz aqui outros tipos de investimentos. Além dele, a gente traz aqui alguns CDBs de alguns bancos que oferecem no mínimo uma rentabilidade de 100% do CDI. A gente tem que lembrar que tem o desconto do imposto de renda e do IOF na maioria dos casos de renda fixa. Nenhum valor está descontado do imposto de renda ou do IOF, que segue a tabela regressiva, que eu vou estar deixando aqui. Com exceção do Recarga Pay, que ele oferece um rendimento de 100%, 110% do CDI e não incide o imposto de renda. Deixando seu dinheiro na conta, ele lhe dá um bônus de 110% do CDI, rendendo todos os dias úteis. Além do imposto de renda, tem o IOF, que é zerado se você manter o seu investimento por pelo menos 30 dias. O Recarga Pay é a única instituição de pagamento dessa tabela em que o seu dinheiro rende diariamente e você não paga o imposto de renda e nem IOF, diferentemente dessas outras opções. Então, ponto positivo para o Recarga Pay, podendo equivaler a um CDB de 140% do CDI. Lembrando que isso aqui não é propaganda. Em contrapartida, o Recarga Pay não possui cobertura do FGC, mas ele é normatizado nos conformes do Banco Central. Falando em isenção de imposto de renda, também é importante falar das LCIs e LCAs, que são livres desse tipo de encargos. Então, LCIs e LCAs que rendem lá por volta de 90% do CDI se tornam bastante interessantes, já que elas não têm a cobrança do imposto de renda. Uma LCI que rende 94% do CDI, ela chega a equivaler a um CDB que rende 110% do CDI. Então, são ótimas opções que você deve ficar ligado. No entanto, você deve ficar atento à liquidez desse tipo de ativo, já que elas têm um período de carência de 275 dias, e você só pode ter o seu investimento mais o rendimento de volta na data de resgate. Além desses investimentos, o próprio Tesouro IPCA é uma ótima opção, já que ele vai lhe proporcionar uma rentabilidade real acima da inflação, ou seja, o seu dinheiro vai render no mínimo ali a inflação mais uma porcentagem, que atualmente está em 7,23%, o que é uma ótima rentabilidade, muito acima da média, que geralmente é ali por volta dos 6%. Mas eu disse que ela vai lhe trazer uma rentabilidade real. Então vamos entender a diferença de rentabilidade real para rentabilidade nominal. O Tesouro IPCA, ele lhe entrega uma rentabilidade real, ou seja, um percentual acima da inflação. Então é certeza que ele vai proteger o seu poder de compra e ainda vai lhe dar uma rentabilidade real de 7,23% nas taxas que estão sendo negociadas hoje. Já os CDBs, quando eles são atrelados ao CDI, eles lhe entregam uma rentabilidade nominal, porque não necessariamente é uma rentabilidade acima da inflação, já que eles são atrelados à taxa Selic. Quando a taxa Selic está alta, ótimo, ele vai lhe entregar ótimas rentabilidades. No entanto, se a Selic cair, ele vai lhe entregar rentabilidades menores. Ou seja, se a Selic estiver baixa e a inflação alta, parte dos seus ganhos vão ser consumidos pela inflação. Vale mencionar que no cenário atual, o cupom pretende aumentar em 1 ponto percentual em cada uma das duas próximas reuniões do órgão, fazendo a Selic chegar em até 14,25%, o que, apesar de terrível para a nossa economia, pode trazer benefícios para rendimentos atrelados ao CDI, que no curto prazo pode se igualar ao Tesouro IPCA mais 7% ou até mesmo ultrapassá-lo. Dessa forma, a escolha ideal do investimento vai depender do objetivo de cada investidor e da sua estratégia. O Tesouro IPCA ele é mais indicado para quem busca proteção contra a inflação e ganhos reais no médio e a longo prazo. Já CDBs atrelados ao CDI, eles são melhores para quem preza a liquidez e menor volatilidade no curto prazo. Já investimentos em renda variável, como ações e fundos imobiliários, eles podem ser prejudicados pela alta da Selic. Em cenários de alta da Selic, os investidores desse tipo de ativo, eles frequentemente se perguntam se devem continuar aportando, se devem vender as suas cotas e por aí vai. Isso porque os juros altos podem fazer com que os ativos da renda variável entreguem resultados aparentemente piores do que da renda fixa. No caso das ações, elas tendem a cair porque os empréstimos ficam mais caros. Isso desestimula as empresas a buscar financiamento para expansão, inovação ou mesmo para a manutenção das suas operações. Já os fundos imobiliários, sobretudo os fundos de tijolo, cuja distribuição de dividendos depende da alocação de espaços físicos, sofrem uma queda no preço de suas cotas, podendo pagar proventos menores, dando uma impressão de que o investidor está perdendo dinheiro.
Isso ocorre em primeiro lugar porque os investidores de FIIs, eles se sentem atraídos pelos investimentos da renda fixa, que estão com ótimas rentabilidades e são mais seguros do que os fundos imobiliários, fazendo com que muitos investidores vendam as suas cotas. Como consequência, a venda dessas cotas acaba causando uma desvalorização da cotação no mercado. Em segundo lugar, os altos juros cobrados nos financiamentos imobiliários reduzem a demanda por imóveis físicos, dessa forma impactando nos preços dos ativos imobiliários nos quais os FIIs investem. E por fim, essa baixa demanda, aliada a uma economia mais limitada, pode dificultar a negociação de aluguéis para valores maiores, impactando a receita do fundo. Contudo, apesar desse cenário, você, investidor, precisa ter em mente que essa pode ser uma oportunidade para adquirir ativos descontados, ou seja, ativos que estão sendo negociados hoje por um preço menor do que realmente valem. Para fins de comparação, é como se você comprasse um terreno que vale 90 mil, pagasse 60 mil e no futuro você pudesse vender esse mesmo terreno por 160 mil. Aqui no site do Investidor 10, eu estou trazendo um exemplo para vocês do fundo imobiliário MXRF11, que ele está sendo negociado com um valor abaixo do que ele realmente vale. E a gente vê isso aqui pelo P sobre VP, que está 0,95. Se a gente for olhar um histórico, a gente vê que dificilmente o MXRF11 foi negociado com PVP abaixo de 1. Esse indicador, P sobre VP, ele representa basicamente o valor que o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio da empresa. Quando o ativo está sendo negociado a um preço justo, o indicador fica em 1. Quando o P sobre VP está acima de 1, significa que ele está sendo negociado acima do seu valor patrimonial. E quando ele é negociado abaixo de 1, significa que ele está sendo negociado com um desconto. Então, existem outros fundos imobiliários que você consegue ver que o P sobre VP está abaixo de 1. Aqui, por exemplo, eu trouxe outro, o BTLG11. Esse não é o único índice que você deve analisar. Obviamente, tem uma soma de fatores que você deve analisar em conjunto. E com a previsão de alta da Selic, eles podem ser negociados com ainda mais descontos. Então, cabe a você analisar e ver se vale a pena comprar agora ou esperar. No entanto, mais uma vez, é importante que o investidor ele estude a fundo os fundos imobiliários que está comprando, principalmente se você visa o longo prazo. Porque você não pode sair comprando fundos imobiliários simplesmente porque eles estão com descontos. Você tem que estudar os fundos para ver o histórico dele, como ele se comportou em outros momentos de alta, se ele conseguiu se recuperar quando a Selic baixou. E esses são pontos importantes a serem analisados. Eu posso fazer um vídeo mostrando como eu escolho os meus fundos imobiliários. Deixem aqui nos comentários se vocês querem. Felizmente, a alta da Selic não é só problema, ela pode ser oportunidade. Então, saiba tirar proveito desse momento para maximizar os seus rendimentos. É de suma importância que você alinhe os seus aportes mensais ao seu perfil de investidor, além dos seus objetivos a curto e longo prazo e o quanto você está disposto a correr riscos. Um investidor conservador ele tende a aportar mais em renda fixa, enquanto um investidor mais arrojado, ele tende a ir mais para a renda variável. Trace o seu perfil de investidor para saber o que fazer em diferentes cenários. A economia está sempre mudando e a gente tem que se adaptar para aproveitar ao máximo todas as situações. A dica que eu dou é mantenha-se informado pelo próprio site do Banco Central e outras páginas de notícia da sua preferência. Escolha algumas, siga nas redes sociais e esteja sempre por dentro das notícias sobre economia, para se educar e tomar decisões mais embasadas. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Gostou do conteúdo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário e compartilhe com um amigo que também está precisando dessas dicas financeiras. Até o próximo vídeo.